nosso querido Jeremy Powell, uma figura que ficou bastante conhecida no espaço do mundo cripto, justamente porque a macroeconomia ficou muito envolvida com o mundo cripto nesse último bear market. Então talvez você já tenha visto muita figura dele por aí. A questão é que esse camarada falou uma coisa que, na minha opinião, é muito positiva para o mercado nessa última reunião em que nós tivemos. Ele citou o Alan Greenspan, que foi um camarada que estava ali no Fed, administrando o chairman do Fed antes do Paul Volcker, aquele cara que levou a taxa de juros lá para 2 dígitos. O que ele citou aqui é muito interessante. Ele disse a seguinte frase. A famosa frase que disse que a incerteza generalizada era a característica definidora do cenário político. Isso foi o que Alan Greenspan falou justamente em um período que se precedeu precedente a um período baixo de inflação. Isso daqui é caracterizado como The Great Moderation, é um nome que é dado justamente por esse período aqui onde a inflação acaba sendo muito baixa. Os Estados Unidos passou, nos últimos 30 anos, aí uma inflação de 1,75% e menos de 2%. E o Fed justamente citou ele nessa última reunião, colocando uma perspectiva de que podemos estar caminhando para mais um período de Great Moderation. E isso acaba sendo muito positivo porque, mais uma vez, um período de inflação controlada e os mercados acabaram subindo muito nesse meio tempo. Vou trazer um gráfico para vocês aqui agora, ilustrando um pouco mais dessa visão, porque eu acredito que o Fed está caminhando por um caminho cada vez mais positivo e não tanto negativo, como a maioria do mercado acredita. Aqui é um gráfico muito importante explicando um pouco desse Great Moderation que foi disponibilizado aqui pela opinião do Paul Krugman, se os Estados Unidos de fato vai ter aqui um soft landing. Presta atenção, a gente vai pegar um pouco a história aqui. É muito importante você entender. Lá nos anos 70, o que nós tivemos aqui, o que os economistas estavam pensando? Que o controle de preços iria derrubar a inflação, ou seja, você tabelar ali os preços, controle de preços. E isso levou o quê? A mais inflação. Isso acaba gerando uma escassez, as pessoas têm demanda, acabam gastando naquele dia o que pode para consumir o produto que precisa, acaba gerando preços cada vez mais altos. A gente teve esses cenários também parecido no Brasil e parecido agora, recentemente, até mesmo nos nossos vizinhos aqui. A questão é, deu errado, eles aprenderam com isso. Até que chegou em 70, 80, eles pensaram que eles precisavam aumentar o desemprego para combater a inflação. E o que nós tivemos? O desemprego aqui em 10,8%, a inflação ainda lá em alta, e depois a inflação conseguiu cair para 4%. Só que depois eles se deram conta de que, nos anos 80, nós pensamos que uma good inflation seria 4%, ou seja, uma boa inflação seria em 4%. Só que depois eles viram que não era um bom índice inflacionário e que 2% era um bom índice inflacionário. Até chegar nos anos de 2010, onde eles pensaram que o desemprego abaixo de 4% iria aumentar a inflação. O que, no caso, justamente não foi isso que aconteceu. Nós tínhamos o desemprego aqui justamente abaixo de 4%, nós tínhamos essa inflação aqui moderada. Até chegar a Covid, onde imprimiram muito dinheiro, e aí nós tivemos justamente essa explosão de inflação. E eles pensaram nesse momento que a inflação iria acalmar se tivesse um desemprego mais alto. E aí eles fizeram o quê? Acabaram errando novamente, porque o desemprego aqui estava em cerca de 4% e a inflação em cerca de 8,9%. Até então que eles conseguiram perceber que, poxa, o desemprego pode permanecer baixo e a gente ter essa inflação alta. O que eu quero mostrar aqui é que o que o Jeremy Powell citou foi justamente o período depois dessa época aqui, ó. Porque olha o período que eu falei para vocês do The Great Moderation. Toda essa fase, até chegar 2021 e ter Covid, tudo isso daqui, ó, Great Moderation, inflação controlada em cerca de 2%, 1,75%. E os mercados foram muito felizes nessa época aqui, porque a gente tem uma taxa de juros um pouco mais baixa, isso acaba facilitando a movimentação de crédito, movimentação de dinheiro, mais liquidez no mercado. Então, isso daqui foi o que o Jeremy Powell falou que a gente poderia estar precedendo agora, o que é um ponto para mim muito positivo, na minha humilde e sincera opinião, de acordo com o que a gente aprende com a história, de acordo com os erros do próprio Fed. Então, eu acredito que é muito difícil a gente dizer que eles vão acertar daqui para frente, afinal, erraram muito, mas acredito que eles não vão cometer os mesmos erros, como não cometeu esse erro, não cometeu esse erro, e claro, é um pouco tardio esse aumento na taxa de juros, mas eu acredito que eles não vão errar novamente como erraram anteriormente. Então, acredito que olhar sobre essa perspectiva é muito importante para vocês entenderem a história e entenderem em que momento de ciclo de mercado é que estamos aqui e para o que o Fed realmente está olhando. Ele está olhando para a inflação. Se a gente pega 2018 e 2021 aqui, o que a gente teve de diferente nessa taxa de desemprego que acabou contribuindo? Em 2018, o emprego estava 1 para 1. No caso de 2021 aqui, o emprego estava 2 para 1. Ou seja,
A pessoa ela era despedida, ela poderia encontrar outro emprego facilmente, e isso poderia gerar inflação salarial, que eu venho falando para vocês também desde o ano passado que isso poderia ser um perigo. Se você é inscrito, você sabe disso. Se não é, já aproveita aí para se inscrever no canal e deixar aquele like e joinha pra gente. Só que o que aconteceu agora aqui em 2021 também, com essa taxa de juros sendo elevada, as empresas começaram a ter mais difícil acesso ao crédito, não conseguir tanto dinheiro assim. Essa taxa de juros começou a machucar e começou a ter aqui uma queda nesse emprego, justamente como a gente pode ver aqui, e justamente começou a ter um arrefecimento ali nas pessoas gastando, melhorando essa inflação salarial. O que eu quero mostrar para vocês aqui, cara, é que qual que é o perigo, o que o Jeremy Powell também disse em questão da inflação. Nós podemos ter choques positivos e choques negativos. Quando a gente fala de choque negativo na inflação, é como, por exemplo, a Covid, que acabou tendo que ter uma impressão de dinheiro muito grande, o choque na cadeia de suprimentos que foi causada, boa parte por causa da guerra que teve na Rússia e na Ucrânia. Então, todos esses choques acabam afetando muito o aumento de preços, a inflação, piorando tudo isso. A gente teve uma ideia de como foi isso de fato, porque a gente viveu toda essa cadeia de suprimentos quebrada. Falei muito sobre isso também. E os choques positivos é o que a gente pode ter justamente dessa inflação caindo cada vez mais, cadeia de suprimento ficando cada vez melhor, tecnologia avançando, permitindo as coisas funcionarem mais rápido com o menor preço. Isso daqui, inclusive, IA entra no nome, tecnologia IA. Olha que doideira, isso aqui merece um like, vai, fala sério. Então nós temos aqui a inteligência artificial que pode contribuir para o avanço da tecnologia, e a tecnologia, conforme ela avança, ela deixa as coisas mais baratas, menos inflacionária, e a gente tem esse choque positivo também tentando acontecer. Então Jeremy Powell falou sobre essas duas perspectivas. O que a gente pode esperar daqui para frente? Qual que é o cenário que eu estou vendo? A única coisa aqui, cara, que eles estão olhando é a inflação. Não adianta, eles querem controlar essa inflação. E se a gente pega o Trueflation, que é um dado que a Chainlink que ajuda a pegar os dados para fornecer esse índice inflacionário, já está em 3%. Já mostrei esse índice aqui para vocês várias e várias vezes. Então a tendência de baixa se segue há muito tempo e continua caindo a inflação. No caso do governo americano, que eles reportaram aqui, 4,9%. Mas nós já temos o real, de fato, essas informações aqui nos mostrando que a inflação está caindo cada vez mais. No vídeo passado, de semana passada, a dívida americana que eu falei para vocês que eu acredito que não vai ter o calote, eu mostrei para vocês que 3 pontos acabam contribuindo mais para a inflação. São eles aqui que a gente pega, justamente o transporte, que é o mais difícil, que está segurando a onda aqui, o transporte total. Então você pode ver que ele está caindo, mas está devagar. Porém, se a gente pega a gasolina, entre outras coisas aqui, a gente pode ver que vem caindo bastante. Se a gente pega os outros dois índices que vem contribuindo muito, food e food at home, food away from home, os 3 pontos estão caindo. E o outro ponto que eu falei muito para vocês no ano passado ainda, que eu falei, olha, a inflação tá assim, se você tirar o shelter, se você tirar a acomodação, housing, mercado imobiliário, entre aspas aqui para você entender, a inflação fica negativa. E quando o shelter começar a cair, a gente vai ter uma pressão de desinflação muito grande. O que a gente está tendo agora? Housing total, caindo, caindo e caindo, isso contribuindo para a inflação caindo cada vez mais. Então, o ponto pessimista aqui seria a inflação não responder, começar a subir novamente, e aí a gente teria que o Fed aumentaria a taxa de juros ou permaneceria elas por mais tempo nessa faixa de taxa de juros mais alta. Esse é o perigo. O segundo perigo é ele vir na próxima reunião do Fed e aumentar a taxa de juros. O mercado está precificando já que ele não vai mais aumentar, que a gente chegou onde a gente queria chegar, e daqui a gente vai segurar essa taxa de juros até ter a certeza, a convicção de que a inflação está controlada, e aí eles começam a baixar essa taxa de juros. Então o mercado está precificando isso. Se tiver um aumento, a gente pode ter uma pernadinha aqui embaixo e retestar aquelas faixas de bull market que eu falei para vocês no vídeo passado. O que eu, Lucas, acredito? Cara, eu acredito que a inflação vai ficar cada vez mais controlada, acredito que o teto da dívida vai ser aprovado, os Estados Unidos vai imprimir mais dinheiro, não vai ter calote, e eu acredito que pode ter uma pausa na taxa de juros. Junte esses 3 pontos aqui e se pergunte, por que você ainda está fora do mercado? Eu sei que acaba sendo muito otimista, mas eu sempre gosto de olhar para os fundamentos, o que está ali. Eu não gosto muito de pegar fã de notícias, tudo isso, essas loucuras que vem acontecendo. Gosto de sempre ir para o nível de segundo pensamento. E aqui o que eu falo é minha humilde opinião, é o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, como eu estou analisando o mercado. Eu só estou aqui para, de fato, prover as informações mais realistas para vocês, da forma mais sensata possível.
e é isso que eu tento fazer aqui, tá? Lucas.menolo com 2 As no final é o meu Instagram, então você consegue me seguir lá para ter conteúdos mais apurados, conteúdo todos os dias, tirar dúvida nas caixinhas de perguntas e saber aí como é que eu levo a minha vida no dia a dia também, tá bom? Fora do YouTube, fora aqui os behind the scenes, né? Atrás das cenas aqui. Lembrando, a gente vai abrir as vagas no DeFiverse no dia 5/6, onde eu vou te ensinar de uma forma gratuita, antes de abrir as vagas, como fazer renda passiva no mercado cripto. E vou sortear, entre os 50 primeiros que entrarem para o DeFiverse, uma ferramenta que eu logo eu vou divulgar para vocês aqui. O que é isso? Que vai estar dentro do kit da jornada do DeFizeiro para você começar o mundo DeFi com o pé direito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo sincero, com informações sinceras do que de fato eu estou fazendo, sem FUD, sem medo, com foco no fundamento e sendo o mais sensato possível. Tamo junto, deixa aqui nos comentários se você gostou, deixa o like que ajuda muito esse vídeo também a ir um pouco mais para frente, as pessoas verem um pouco mais dos fundamentos. Eu desejo você uma ótima semana e ótimos lucros. Até a próxima.